Seguindo o nosso programa, então vamos para o momento Pit Stop de hoje. Aproveitar que a gente está com o Felipe Nasser aqui no nosso programa. E ele falou tão emocionado, né, dessa vitória em Daytona. Eu quero saber de você, Felipe, qual foi, pegar 2 momentos da sua carreira aqui. Qual você sentiu mais emoção? Ou mais nervosismo? Enfim, qual foi o mais tenso? Sua vitória, essas últimas 2 voltas em Daytona, últimos 30 minutos em Daytona, ou a tua primeira corrida na Fórmula 1? Onde foi o momento que você mais sentiu aquele nervoso? São momentos bem diferentes. E sensações bem diferentes. Eu acho que são tão incríveis, né, quanto, porém eu acho que essa conquista de Daytona, ela foi muito marcante para mim. Muito marcante por todo esse contexto que eu expliquei, né? De entrar num projeto novo, uma montadora nova, uma equipe nova e uma coisa que eu vi nascer do primeiro dia, né? E então eu escolheria essa, mas não deixando de lado, né, aquela primeira corrida de Fórmula 1. Cara, por mais que era a primeira prova, eu tava muito tranquilo aquele dia. Eu lembro do meu tio, no próprio dia da corrida. Eu acho que eu dormi eu não sei se ele me acordou no dia, eu não lembro. Eu recebi uma ligação, falou, cara, tá na hora, você não vai descer pro café da manhã. Eu tinha acabado de acordar, então eu tava muito tranquilo, mesmo sabendo que era a minha primeira prova. Claro que aquele momento da largada tem uma tensão que sobe, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas assim que as luzes apagaram, cara, tudo fluiu muito bem. Muito bem. E então esse 5º lugar também tem um lugar especial aí. Melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1. Melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1. 5º lugar. Quando que foi a Austrália? Que ano? 2015. Ano que vem fazem 10 anos. E a largada foi tumultuada. A largada foi tumultuada. Eu lembro que eu toquei roda com o Kimi. E se não me engano, não sei se era um carro da Lotus. Era o Maldonado. Maldonado. E, cara, foi uma confusão doida. Quando eu vi, eu falei, agora eu passei. Agora vamos embora. Vamos pra próxima. Foi um dia tão doido. Tem até uma passagem aqui que foi porque o Felipe fez essa estreia e tinham 3 pilotos para 2 carros. Foi mesmo. Foi uma confusão lá nos bastidores da prova que tava o Guido Van der Garden com contrato. O cara meteu o macacão. Teve uma dona de equipe que assinou 3 pilotos ao mesmo tempo e esperava que, né? Isso foi uma loucura, né, cara? Porque... Isso afetou você ou não? Afetou porque eu perdi um treino, porra. Uhum. Eu perdi o primeiro treino livre, né? E ficou aquela incerteza no ar em que tudo ficou em jogo, né? A gente não sabia, porque os carros foram confiscados pelo governo australiano e eles só seriam liberados a partir do momento que esse caso fosse julgado entre a família, na época do Guido, né? Van der Garde e a Sauber. E assim que foi definido, eles falaram quem vai correr é o Felipe e o Marcos. E, cara, obviamente você fica com aquela, né? Você perde um treino numa pista que é extremamente difícil. Que é uma pista que você não tem oportunidade de treinar. Eu só conheci ela no simulador. O que é o mais difícil de Melbourne? As freadas? Freadas, cara. E o quanto muita freada forte. E o quanto que a pista evolui de um treino pro outro, cara. É impressionante. Porque ali é quase eu diria que é um misto, né? Entre um circuito de rua e um autódromo, né? Mas tinham curvas assim que você falava, caramba, você passava um pneu novo no começo do treino, no fim do treino a pista já tinha muito mais aderência. Então o equilíbrio do carro já mudava. Então você conseguir acompanhar essa evolução para mim foi o mais desafiador. De você saber exatamente o que você queria no carro. E uma vez que o carro vai para a classificação, você não pode mexer mais nada para a corrida, né? Então, um pouco mais de asa, menos de asa, o carro aponta demais e as freadas muito difíceis em Melbourne. Mas a corrida em si, cara, a gente, por incrível que pareça, tinha um ritmo muito bom no ano de 2015, principalmente nessas primeiras etapas do ano. E deu para capitalizar em cada oportunidade que apareceu. Eu lembro que essa corrida o Ricardo ficou, acho que grudado, né, na minha asa traseira, acho que a maior parte da corrida. E foi isso. Foi assim que veio a estreia na Fórmula 1, com 5º lugar.
E como satisfação pessoal, no momento que você cruzou a linha de chegada, eu sei que são épocas diferentes, o que você acha que você teve mais? Melbourne, Grande Prêmio do Brasil, de 16. Vocês só estão me complicando, né, cara? Ou Daytona agora? Cara, é que, Cris, pra falar a verdade, cara, a Fórmula 1 foi um sonho de criança. Foi um sonho que, puxa, eu trabalhei, né, cada dia da minha vida do momento que eu me decidi tornar um piloto profissional, foi focado em um dia ser um piloto de Fórmula 1. E, cara, a hora que eu cruzei a linha de chegada, parece que passou um filme na cabeça de tudo e de todos que tiveram comigo até aquele momento. Então foi muito marcante. Não tem como eu dizer que foi especial. Foi uma coisa assim... Poxa, impossível, né? Um menino, sei lá, pensando como criança, um dia eu vou chegar na Fórmula 1. Então esse feito ficou marcado, né? Para mim, para minha família. E só que ao mesmo tempo eu acho que a Fórmula 1 ela mostrou um outro lado da moeda também. A partir do momento que a equipe Sauber ela foi vendida para um grupo de suecos e tudo mais, eu acho que ela perdeu suas prioridades e veio essa corrida do Brasil no ano de 2016 e a equipe vinha de um ano terrível, sem marcar nenhum ponto. Ela estava ali sobrevivendo financeiramente para ficar no grid. E eu cheguei nessa prova do Brasil, eu falei, cara, hoje eu só quero pilotar, eu só quero me divertir. Tava largando os 2 carros na última fila do grid, uma tempestade, um dia maluco ali em Interlagos, aquela chuva forte pra caramba. E eu falei, cara, hoje eu tenho uma oportunidade aqui. Por mais que eu tava com um carro nada competitivo, eu falei, eu acho que hoje é um dia de oportunidade. E da mesma maneira como eu estava pronto para aquela primeira prova na Austrália, eu me senti pronto para essa corrida que eu tinha certeza que ia surgir alguma coisa nessa prova. Interlagos, com chuva. Cara, você não enxergava 5 metros para tua frente. Era uma coisa de doido. Ainda largando no fundão, eu só via a luz do carro da frente piscando. E, cara, eu falei, vamos lá, uma volta de cada vez. Esse é o plano. E deixei de lado todas essas incertezas da equipe, quem vai guiar pela Sauber no ano que vem, e quem vai com. Eu falei, cara, hoje eu só vou pilotar e vou entregar o que eu tenho aqui. E foi exatamente o que eu fiz, cara. Eu acho que cada volta daquela corrida, eu falava, opa, ganhei mais uma posição, mais um. E o mais difícil naquela prova foi fazer a decisão sobre os pneus durante a corrida, porque tinha horas que a chuva apertava e ela parava e eu via que muita gente já optava pelo pneu intermediário. Só que, meu amigão, eu tava de Sauber, né? O carro não tinha aderência nenhuma. Eu vou botar um pneu intermediário, um pouquinho mais de chuva, o carro não ficava na pista. Você via que o pessoal perdia o carro ali na subida, né, do café e da junção. E eu falei, cara, sem condições. Eu que vou decidir o pneu que eu vou guiar. E eu ficava aqui no rádio, o pessoal da equipe, vamos parar essa volta. Eu falei, não vou parar, mas nem fudendo. E eu continuei a prova, eu acho que com um jogo de pneu, até que a gente teve uma bandeira vermelha, né? Teve uma parada na prova, uma bandeira vermelha. Acho que foram até 2 vermelhas. Isso, dia. Mas teve uma que a gente trocou os pneus. Foi o único momento que eu troquei de pneus. Porque até então eu tinha feito a prova inteira num jogo só. E eu já estava entre os 10 primeiros naquele momento. E, cara, era uma prova que, assim, você tinha que estar flexível pro momento. Porque ela mudava a cada 10, 15 minutos. Era mais chuva, menos chuva. Uma curva, opa, aqui aquaplanava, agora não aquaplana mais. Agora é lá na subida. Então era uma prova que você estava o tempo inteiro se adaptando. E eu acho que ali
sei se... Cara, era impressionante. Quando um carro me passava, eu falava, meu irmão, esse cara tem muito mais aderência do que eu, né? Eu acho que uma vez me passou, não sei se foi um carro da Red Bull ou da Ferrari. Não sei se eu estava em sexto ainda naquele momento, porque eu cheguei a ficar em sexto no momento da prova, depois caí para oitavo e acabei em nono, segurando um pilotão inteiro de carro que vinha atrás, né? Mas uma corrida em casa, né? No Brasil, sabendo de todas essas condições, tudo que vinha acontecendo com a equipe, minha família estava lá, e a torcida brasileira, cara, foi incrível. E foi um momento, assim, fantástico. E eu sei o quanto que eu trabalhei para aqueles 2 pontos na Fórmula 1. Mesmo sabendo que eles não me garantiam nada. Né? Então, esse é o lado, né, vamos dizer aí, o lado negro da Fórmula 1. Às vezes você entrega um puta resultado e nada te garante lá. E nesse dia eu tive certeza disso. Porque minutos depois que eu ganhei a prova, eu lembro que a gente já tinha em sequência uma outra prova, se eu não me engano, a gente já iria para preparar para uma outra prova, que eu acho que era Abu Dhabi, né, a última prova do ano. E foi quando eu recebi a notícia que eu não ficaria mais na equipe. E foi assim, seco, falou, olha, obrigado pela sua contribuição, pela equipe, esses 2 pontos, mas a gente está te dando a notícia que você não vai continuar aqui por motivos internos da equipe, a gente fez uma outra decisão. Mas esse é o preço da Fórmula 1, porque é uma equipe, cara, é uma equipe que, como eu falei, ela já não era mais a Sauber, ela estava dentro de um grupo sueco, e os suecos tinham o próprio interesse deles, que eram o quê? Interesses comerciais, eles queriam dar sequência com outros acordos. E talvez eu incomodei demais ali dentro por ter sido um piloto que, cara, eu entreguei, quando eu tive a oportunidade, eu entreguei os resultados. E naquele momento eles estavam querendo manter o Marcos na equipe. Então era necessário ele também mostrar os resultados deles, mas não teve da parte dele, né? Me arrependo de maneira alguma, cara. Eu acho que aprendi pra caramba nessa fase de Fórmula 1, com as pessoas com quem eu trabalhei. Tive a oportunidade também de ter um ano como piloto reserva na Williams, então trabalhei com muita gente que até hoje eu vejo no mundo de endurance, e foi uma passagem breve, acho que poderia ter feito mais, né, surgindo outra oportunidade, mas eu também peguei um ano terrível com aquela questão de impeachment. Eu corria com um carro que tinha um patrocínio de uma estatal na época, então coisas que fugiram do meu controle. Mas eu não me arrependo dessa passagem de maneira alguma. Eu acho que aquilo me fez crescer como piloto, como pessoa, como profissional, e saber encarar a vida, né, no que viria ainda, né? Naquele momento eu nem sabia o que queria acontecer, e foi até uma transição interessante até chegar aos sports cars, né, que são os carros de protótipo. Foi quando eu ingressei na equipe do Christian, quando ele ainda estava lá. Não foi bem assim, né? Essa história, Cris, a gente conta daqui a pouquinho, porque esse aqui é só o nosso momento Pit Stop. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o Brasil.